psicológica, no nosso físico, né? O que que acontece com o nosso físico? Nós temos o trato vocal, que é essa parte aqui, mas a voz, ela se estende pelo corpo todo. Vocês sabiam? A minha primeira voz, quem é que ouve? Vocês sabem quem é que ouve a minha primeira voz? A minha primeira voz, quem ouve é vocês. Eu ouço a minha segunda, sabe por quê? Porque ela vem de maneira filtrada dentro do meu corpo. Eu consigo escutar o retorno da minha voz porque tem a filtração aqui dentro. Quem consegue escutar a minha primeira voz são vocês. É o que recebe a minha voz, joga para fora, o ar joga para fora e aí eu tenho o retorno da minha voz. Então, eu que ouço. Entanto que se você quiser ouvir a partir de hoje, vocês quiserem entender melhor o canto de vocês, vocês têm que começar a praticar, gravar a voz de vocês, tá? Vocês têm que começar a praticar vocês têm que começar a praticar esse retorno de vocês, tá? Então, assim, o que acontece com a nossa voz? Quando nós temos 3 tipos de propriedades, pode anotar aí, propriedades da voz. Nós temos 3 tipos. E muitos de vocês não conhecem, por quê? Porque a maioria das pessoas acha que é só chegar e cantar, mas não. Antes de a gente cantar, existe um ensaio e existe a passagem de som. Qual a diferença dos dois? É porque o ensaio que vai para a vida ele tem que ser, é aquele ensaio que para deduzir as músicas, para passar a música ali certinho, ok. Passagem de som antes do culto é o quê? Você só vai passar, porque o ensaio é compromisso. Entenderam a diferença? Então, você tem que treinar, tem que ensaiar durante a semana para quando for antes do culto ter a passagem de som. Passagem é só, vai ver, passagem de som. E nessa passagem, para quem vai começar a cantar, o que acontece? A gente tem 2 tipos de movimento no canto. É o relaxamento e o aquecimento. São as 2 coisas principais. Relaxamento e aquecimento vocal. As 2 propriedades dentro do canto. Relaxamento e aquecimento. E o que acontece? Se a pessoa está ali, vai vir ensaiar, olha, a gente vai vir ensaiar, a gente vai escolher tais músicas, mas é assim. Esquece os problemas, porque até quem canta, se vier com os problemas, aí não vai cantar direito. Vai esquecer a letra da música. A maioria das vezes que nós não conseguimos gravar a letra das músicas é porque quando a gente está cantando, a gente lembra de alguma coisa que tem a ver com a música e a gente acaba não focando na prioridade da música, né? Então, o que acontece? O relaxamento é para isso, é a primeira parte. O que é o relaxamento? É tipo uma física na voz. É você mexer o ombro e nós vamos fazer isso porque eu preciso ouvir a voz de vocês, de todos vocês. Então, relaxamento é o quê? É um exercício, ó. O exercício do trato vocal, né? O que acontece? Eu tô passando para vocês e a gente vai fazer isso, tá bom? A orelha encostada no ombro, passando alguns segundos, até 10 segundos. Do outro lado também. Você tem que estar relaxado. Isso é um relaxamento. Por que a gente faz um relaxamento quando a gente levanta o nosso ombro e joga ele para trás? Porque a gente não está acostumado a fazer isso todo dia. Quem está acostumado sente isso. Então, fazer isso com o ombro, cabeça para cima, para baixo e para cima, ó. Lá, ó. Isso tem que estar relaxado. Para baixo e para cima devagar. Outro exercício, virando o pescoço. Isso vocês vão fazer tudo antes de cantar. Porque quando você faz esses exercícios, pro outro lado também, quando você faz esses exercícios, você está relaxando o trato vocal.
né, de uma maneira em que você trabalha o seu relaxamento vocal. E aí, estou explicando sobre o relaxamento e aquecimento vocal, que a gente vai trabalhar. Eu tenho muito pigarro na voz. Quem é que já falou isso? Todo mundo, né? Pigarro. Isso é errado também. É nóis. Tá? Quanto mais você fazer isso com a sua voz, mais as suas cordas vocais estão sendo agredidas. Entendeu? Então, ao longo do tempo, quando você faz isso, você vai sentindo um cansaço no final do dia. Né? Normalmente, quando a gente acorda, a nossa voz fica como? Grossa. Porque as cordas vocais estão relaxadas. Né? E aí a gente vai conversando durante o dia, ainda mais quem é professor e fala muito, durante a noite já tá como? Já tá aqui, ó, já tá engolindo saliva, já tá. Quem normalmente tem pigarro, o certo, a gente indica dar uma leve tossida para não agredir tanto, porque esse acúmulo de saliva, ele faz a limpeza, né, de onde as suas cordas vocais estão. Então, o certo é fazer uma leve tossida, dar uma leve tossida, né? Quando estiver coçando a garganta, né? Então, não é errado fazer isso. O ruim é o tempo todo que a pessoa fica. Beber água gelada é uma coisa que os cantores normalmente não podem beber água muito gelada. Por isso que a maioria anda com a garrafinha, ou então deixa a garrafinha ali para ir esquentando, não ficar tão quente. Café quente também é ruim para a voz, tá? Tudo que agride a voz. Comida gordurosa, né? Sanduíche, coisas pesadas. Tchau, então. De quem vai comer antes de cantar. Café comigo agora. Eu também gosto de café. Então, aquele quente que eu falo, né? Antes de cantar, não tomar e não comer nada pesado, mais ou menos 40 minutinhos antes. Tem alguma fruta que tu nos indica? Tudo que é fruta cítrica. Esquece. Eu agredi minhas cordas vocais demais com os peitos de Caju. Tudo que é fruta cítrica faz bem à sua voz. Maçã também. A maçã é uma propriedade que, quando você come, você consome, ela faz a limpeza das cordas vocais. Então, o que acontece? O som sai mais nítido, né? Então, a propriedade da voz se divide em 3. Articulação, respiração e fonação. São as 3 propriedades da voz. Calma aí. Meu Deus, a respiração. Não é melhor fazer um vídeo pra gente? Eu tô filmando ela. Ele tá gravando aí. Não, eu tô gravando, por isso botei meu celular aí perto. Tá. Agora não sei se vai dar pra passar no Pode grupo, falar né? de novo? Não, mas a gente vai ela tá gravando. Eu tô gravando. novo, professor. Articulação, respiração e fonação. Muitas vezes a gente tem uma maneira errada de falar, né? Olha só, ei amigo, não sei. Ei, vem cá. Ou então quando a gente vai chamar alguém, ei, vem cá, você começa a gritar. O certo é você dar com a mão para a pessoa, chamar a pessoa para perto de você. E aí o que acontece quando a pessoa tá perto, você articula e aí você conversa com a pessoa quando tá perto. Porque quando você grita, você está forçando as suas cordas vocais, né? Então, a primeira propriedade que nós vamos falar é sobre a articulação. O que é articulação? E quais são os órgãos que envolvem a articulação? Os músculos, língua, tudo que está aqui, ó. Língua, boca, o nariz, tá? Os dentes. Palato mole, palato duro. Palato mole é o céu da boca, lá em cima. Lá atrás, lá em cima na parte molezinha do céu da boca. E o palato duro é quando a gente fala o L. Fica atrás dos dentes, na parte superior. L, tá? Então, quando eu falar, vamos usar o palato mole, vocês já vão saber que é lá em cima. Como é que eu vou usar? Quando você fala, não é?
fecha o R. Entendeu? Tá? E a língua relaxada muitas vezes. Então, articulação é isso. Articulação é quando eu tenho uma boa dicção. Quem é que fala? Quem canta tem que ter uma boa dicção, né? Você tem que saber falar o R no final das palavras. Não é saber, sabe aquele, não, é saber. É jogar o R, o ar para fora e saber falar a dicção correta das palavras. Porque até isso influencia, né? Articulação é a maneira correta. Então, articulação, já notaram? É a língua, a boca, palato mole, palato... Então, é isso. A articulação é uma das propriedades da voz. A segunda propriedade da voz é a fonação. E o que é a fonação? É a própria... O som, né? É o próprio som. A fonação é aonde ficam as cordas vocais. Nos homens, normalmente dá pra sentir devido, a gente chama de maçã de Adão, que é essa parte mais saliente aqui na garganta. Então aqui está as cordas vocais, tá? E essa é uma das propriedades da voz, é a fonação, onde está as cordas vocais, tá bom? E agora a gente vai falar sobre a respiração, tá? Pode até colocar aí que é a laringe. Né? Na respiração. Então, todo mundo, às vezes as pessoas têm uma boa voz, né? Mas a questão é que não sabem usar da maneira correta a respiração, né? Então a gente vai trabalhar isso. E o que é a respiração? O que é que envolve a respiração? A gente vai colocar aí a traqueia. A traqueia, que é um cano, né, nosso, que vai para onde? O pulmão, através dos brônquios, né? Então, todos esses órgãos fazem parte da respiração. Mas existe um dos principais órgãos que a gente vai usar, e ele tá 4 dedos acima do umbigo de vocês. E é aqui que vocês vão fazer os maiores exercícios de vocês, que é o diafragma, tá? Então, o diafragma é o principal órgão do aparelho respiratório, pulmão e diafragma, tá bom? Então, como é que é a reprodução da voz? Nós respiramos, o ar vai para dentro, passa pelo pulmão e quando ele volta pelo mesmo lugar, pela traqueia, e aí ele se dá bem no meio ali da glote, é chamado de glote, tá? Fica bem aqui essa parte do trato vocal e é como ela é fechada, só um pouquinho aberta, e o ar precisa passar pela glote, mas o ar, para ele passar pela glote, ele tem que ter um leve impulso. Então, se eu começar a ficar falando e eu não impulsionar o ar, eu não conseguir respirar, eu não vou ter voz para falar, porque se eu ficar falando, aí vai sumir na minha voz, e aí eu vou ficar sem voz se eu não tiver. Agora, novamente, a minha voz voltou. Por quê? Porque eu impulsionei novamente. Então, é isso que vocês precisam entender. A articulação, junto com a fonação e a respiração, faz a reprodução da nossa voz. E é isso que, se vocês começarem a falar e não tiverem essa respiração que acontece, fica sem voz. Então, a gente pode fazer os exercícios? Sim. Já? Sim. Então, vamos lá, vamos começar a fazer os exercícios? Aqui ou lá dentro? Onde tu acha melhor? Eu acho que é por causa do eco, lá dentro seria melhor. Mas a gente pode fazer aqui também, não tem problema. Só um pouco mais quente, mas... Então tá.